uma decadência geral, por causa do erro dele. Tem muitas pessoas que estão fazendo coisa errada aos olhos de Deus e acaba produzindo para a sua família uma desgraça. Pesado, mas é verdade. Por causa do erro dele, de Jeoacás, Jeoás começou então a cair em decadência. Um garoto que podia ser um verdadeiro rei, um verdadeiro governante, agora entra no governo, entra no reinado completamente caído. Tem muitos pais que transmitem para o filho, sabe, ele não dá segurança para o filho, ele produz uma decadência para o seu filho, por causa do erro dele. Jeoacás transportou para o seu filho uma decadência espiritual. Sabe o que vem à memória? O filho dele, de Jeoacás, não recebeu segurança nenhuma. Tem muitos pais que não transportem para o seu filho segurança. Tem muitos pais que não transmitem para o seu filho nenhuma segurança. O filho olha para o pai e vê que o pai está no pecado, olha para o pai e vê que o pai está na mentira, olha para o pai, não, nós somos alvo da nossa família, nós somos alvo do nosso trabalho, nós somos alvo na igreja, as pessoas olham para nós e querem nos ver como alvo. O seu filho, a sua filha, olha para você e quer ver você como alvo. E Jeoacás não fez isso. Jeoacás estava no erro. O filho olhava para ele e via que estava adorando a outro ídolo. Viu que estava se prostrando a outro ídolo. Viu que ele então começou a entrar pelo caminho de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Era aquele grande cobrador de imposto que herdeu do seu pai Salomão uma coisa pesada. Vai cobrar o imposto, vai cobrar o imposto, vai cobrar, cobra mesmo. Tem muitos pais que não transmitem para o seu filho nenhuma segurança. Tem muitos pais que não transmitem para os seus filhos nenhuma liberdade em Cristo Jesus. Tem muitos pais que não transmitem para o seu filho um verdadeiro amor de Cristo, que não ensina o caminho. E Jeoacás não ensinou para o seu filho o verdadeiro caminho, porque ele estava errado. Irmãos, eu não quero ensinar para os meus filhos caminhos errados. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ser um exemplo. Eu tenho que ser exemplo na minha casa. Tenho o meu erro, tenho a minha dificuldade, tenho muitos erros, mas eu tenho que procurar a ser o exemplo. Amém ou não amém? Falhas todos nós temos, erros todos, problemas. Mas eu tenho que procurar, com todos os meus erros, com todas as minhas fraquezas, ser o exemplo. Jeoacás não foi exemplo na casa dele. Eu não sei se Deus está falando com você, mas você é um exemplo na sua casa ou não? O seu filho pode olhar para você e ver que você é um exemplo ou não? A sua filha pode olhar e ver que você é um exemplo ou não? O seu esposo pode olhar e ver que você é um exemplo ou não? O seu pai pode olhar para você e ver que você é um exemplo de cristão ou não? Quem pode olhar para você? O seu líder pode olhar para você e ver que você é um exemplo? A sua ovelha pode olhar e ver que você é um exemplo? Um exemplo na casa do Senhor, em todos os nossos lugares que nós vamos, tem que ser exemplo. Se eu não for exemplo, eu não transmito para aqueles que estão do meu lado segurança. Nós não conseguimos transmitir segurança para a esposa, para o filho, para a filha, para o pai. O seu pai olha para você, você que o seu pai não é cristão ainda, não aceitou Jesus, ele olha para você e vê que você é um exemplo ou não. Se não for exemplo, alie-te, coloca-te na presença de Deus, coloca de pé, apruma-te, seja exemplo onde quer que você vá, porque os céus abrirão para você. Eu creio que os céus abrem para aqueles que tenham exemplo. Em todos os lugares que ele anda, tem que ser exemplo. Nessa noite, quem quer ser exemplo? Glória a Deus. Eu quero ser exemplo. Eu quero ser exemplo. E não quero fazer coisas erradas aos olhos de Deus. Quando Davi adulterou, ele não transmitiu para Salomão um exemplo.
Davi caiu no adultério, ele não transmitiu para Salomão um exemplo. O exemplo que ele transmitiu para ele foi de adultério. Sabe o que aconteceu com Salomão? Adulterou várias vezes. Adulterou várias vezes. O exemplo que Davi deu nesta época para o seu filho Salomão foi de adultério. Você não acredita? Sabe o que eu tiro proveito disso? Que os nossos familiares, eles sugam de nós alguma coisa. Ele suga de nós, seja coisa boa ou coisa ruim, ele suga de nós. O meu filho suga de mim, a minha filha suga de mim, coisa boa ou coisa ruim. O que eu quero que meu filho e minha filha suga de mim, eu tenho que ser. Se eu quiser que ele suga segurança, vitória, triunfo, estabilidade, eu tenho que ser isso para eles. Porque os nossos filhos, eles sugam de nós coisas boas ou coisas ruins. No caso aqui de Salomão, ele sugou do rei Davi naquele momento. Foi adultério. Sabe o que aconteceu com o camarada? Com Salomão? Prostituiu. Adulterou. 300, sabe o que é 300 mulheres, gente? Imagina bem um homem que teve 300 mulheres, concubinas, princesas, amantes. O homem, eu vou te falar, ele aprendeu com quem? Com o pai. Eu quero ser melhor do que o pai. Sabe o que acontece? O filho olha para o pai e vê que o pai está adulterando. Aí o filho fala assim: se meu pai pode, eu também posso. Se meu pai está fazendo isso, eu também posso. Meu pai teve uma, eu vou ter duas, vou ter 3, 300, 400, 500. Aí sabe o que acontece na relação sexual ilícita? Ele passa demônio, recebe demônio, passa demônios, recebe demônios. Isso é batalha espiritual, nós aprendemos na escola de profeta. Passa demônio, recebe demônio. Toda relação lícita é somente no casamento. Fora do casamento é transmissão de demônio. E passa demônio, recebe demônio, passa demônios, recebe demônios. Eu não quero transmitir e pegar demônios para ninguém, de ninguém. Eu quero ser santo ao Senhor. Sabe por quê? Porque os céus abrirão para mim. Quanto mais santo, mais céu se abre. Quanto mais encher da presença de Deus, mais o céu se abre. E nessa noite o céu vai se abrir para mim e vai se abrir para você. Se você crê que o céu vai abrir, joga a tua mão para cima e aplauda o Senhor e fala: eu creio. Aleluia. Agora Salomão, ele aprendeu com o pai a adulterar, enganar e prostituir. O seu filho Jeroboão aprendeu com seu pai com duro. Meu pai foi severo, agora também eu vou ser severo. E Jeroboão começa a cobrar imposto cada vez mais e mais pesado, porque aprendeu com o pai. A ignorância do pai, aquela força brutal do pai Salomão, transmitiu para o seu filho Jeroboão. Duro, carrancudo. Meu pai cobrou imposto, eu vou cobrar mais ainda. Meu pai adorou a Baal, também vou adorar. Ele sai e começa a adorar, só que a vida dele começou a decair, a vida dele começou a afundar. Sabe por quê? Porque Deus não abençoa ninguém no pecado. Eu tenho certeza que Deus está falando muito conosco nesse tempo. Deus não abençoa ninguém no pecado. Deus quer que nós saiamos do pecado para receber o melhor de Deus. Se você está no pecado, saia deste pecado, saia deste engano, para que o céu se abra para você. E eu tenho certeza que este culto de quarta-feira, os céus vai se abrir para nós, mas não vai se abrir para qualquer um não, vai se abrir para aquele que deseja que sai do pecado. Então Salomão e Davi não receberam bênção no pecado, foi aflição de alma. Davi não recebeu bênção na hora do adultério, não recebeu vitória, ele não recebeu bênção, muito pelo contrário. Betseba fica grávida, olha só a situação de um pecador. Betseba fica grávida, na hora que nasce a criança, sabe o que aconteceu? Ele ficou doente. O filho de Davi, filho daquele relacionamento ilícito, daquele relacionamento que não era com bíblico, ela fica grávida, nasce a criança fica ali passando mal, e o Davi do outro lado sofrendo. Olha, o pecado faz a pessoa sofrer, o pecado faz a pessoa sofrer. Quanto tempo você está sofrendo por causa do seu pecado que ninguém viu? Quanto tempo está sofrendo
por causa do seu pecado que muitos sabem. Quanto tempo você está sofrendo? Saia deste pecado, saia hoje. Davi olhava para sua criança, a criança quase morrendo, Davi de outro lado, de cabeças baixas, Davi sofrendo, Davi chorando, de jejum, se emagrecendo sem necessidade. Sabe por quê? Porque o pecado estava acabando com a vida de Davi, o pecado estava sugando. Amado, o pecado suga a nossa força, o pecado vai nos eliminando, o pecado vai nos abatendo. E Davi do outro lado de jejum, um jejum desnecessário, porque ele procurou o erro, procurou o pecado, ele estava jejuando, clamando. É claro, Deus tinha poder para mudar aquela situação, mas ele continuou. Sabe o que aconteceu? O jejum, Deus não ouviu, não viu o jejum dele. A oração, Deus não ouviu a oração de Davi. Eu lamento dizer, não são todas as orações que Deus escuta. Davi estava orando, clamando, jejuando. Sabe o que aconteceu? Ele fazia isso para a criança reviver. Sabe o que aconteceu? Deus não ouviu aquela oração e a criança morreu. Deus não escuta a sua oração se você não fizer de bom grado. Por isso eu falo com você, saia do seu pecado para que Deus ouça a tua oração. Domingo passado, retrasado, o pastor Antônio Rocha pregou aqui, está gravado, depois você compra o DVD. Ele falou assim: Deus não tem compromisso com aquele que está no pecado, Deus tem compromisso com aquele que é santo. Oh, quem quer ser santo nesta noite? Levanta as mãos e aplauda o Senhor e fala: eu quero. Aquele sofrimento de Davi parecia que não ia acabar. O seu sofrimento parece que não vai acabar. Uma hora Deus vai acabar com esse sofrimento seu. A sua luta parece que não tem fim. Uma hora ela vai acabar em nome de Jesus. Deus vai entrar na sua história. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua vida. Uma hora Deus vai intervir e vai te abençoar. Vai mudar a sua vida. Vai transformar a sua parentela todinha. Outro pecado que me vem à mente agora, o Espírito de Deus está me lembrando, foi o pecado de Ananias e Safira. Deixou de ser fiel a Deus. Veio a morte. O pecado, meus amados, ele faz, diz a Bíblia, o pecado é uma divisão, ele separa o homem de Deus. Se eu tenho pecado na minha vida, eu não posso ter acesso ao Pai. Se eu tenho pecado na minha vida, como eu vou chegar até o Pai? É um aparelho de divisão, é uma parede. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa. Qualquer tipo de pecado separa o homem de Deus. Se eu quiser ter um acesso ao trono de Deus, se eu quiser ter um acesso livre até a Deus, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser santo, puro, purificado, para que eu clame a Deus, rapa, e Deus me responde. Mas se eu estou no pecado, eu jejuo, eu clamo, eu oro, Deus responde, sim, Deus responde, mas pode dizer que Ele fale não, e aí? Como você vai receber o não de Deus? Receber o sim é muito fácil, mas receber o não dói, machuca. Talvez você esteja buscando a Deus por alguma coisa do seu prazer. Deus não olha o seu prazer, Deus olha a vontade dEle e o seu bem-querer. Deus, meus amados, Ele quer que nós sejamos santos, puros, para contemplar a glória de Deus. Para que o céu se abra até mim, eu tenho que ser santo, eu tenho que ter pureza no meu coração, aproximar de Deus. Mas se eu não sou santo, então eu crio ao meu redor uma parede de divisão, eu crio ao meu redor um vidro transparente. Eu sei que Deus está ali, mas na que eu vou, eu bato de frente com aquele vidro, então eu sou obrigado a recuar. Tem muitas pessoas que no pecado não vão adiante. Sabe por quê? Porque depara com um vidro invisível. Ele vê Deus do outro lado. Ele sabe que Deus está ali assentado esperando para abençoar, mas no pecado ele não consegue ir, porque aquela parede de divisão, de um espelho invisível, ele mesmo que criou por causa do pecado dele. E nessa noite nós vamos quebrar este vidro em nome de Jesus. Nós vamos ter um acesso até o trono de Deus. Oh, você crê nisto? Jeoacás transportou para o seu filho Jeoás. Não foi coisa boa não. E agora a segunda etapa, cidade completamente arruinada.
Cidade completamente destruída, mais fome, mais escassez, mais pobreza, mais perseguição de Hazael, o rei da Síria. Perseguia, maltratava. Tem muitas pessoas que estão sendo maltratadas por causa dos pais que herdaram do pai algo que não deveria ter herdado. Herdaram algo do pai pecador, herdou algo do pai que não deveria ter herdado. Herdou algo do pai, que o pai não foi um bom, ele foi um pecador, então transmitiu para a geração futura. E nós chamamos isso de maldição hereditária. Ele transmitiu para o seu filho nada bom. Sem condições de melhorar toda Samaria, toda Jerusalém, toda Israel, toda aquela cidade. Preste atenção no que eu preparei para você, que Deus ministrou nesses últimos 15 dias ao meu coração. Talvez você esteja numa situação assim, não vê saída. Talvez você esteja numa situação assim de pobreza, de escassez, de perseguição. O rei Hazael, ele maltratava o povo de Israel, mas maltratava mesmo. Muita escassez, muita podridão ali naquela época, perseguição. O povo plantava, ia lá os midianitas e colhia. Então entra na história, presta atenção, isso é Bíblia. Entra na história um dos profetas maiores, um dos homens mais eloquentes em batalha espiritual, o profeta Eliseu. Entra na história. Eliseu chama Jeoás e fala assim: Jeoás, vem cá. Jeoás chegou, sabe como, meus amados? Isso é profundo. Isto é profundo. Sabe como que esse garoto chegou até o grande profeta? Chorando. Diga assim, chorando, fala. Chegou chorando. Ai, pai. Não era pai dele nada, mas ele tinha o costume de chamar os profetas de pai. Ai, pai. Ai, pai. Ai, pai. Ele chegou chorando. Ele chegou ali começando a chorar diante do profeta Eliseu. Não adianta você chorar diante de homem. Chora diante de Deus, porque Deus vai recolher as tuas lágrimas e vai levar até o pai. Chora diante de Deus. Tem gente que chora para o pastor, tem gente que chora para o irmão, chora para a esposa, chora para o patrão, chora para o empregado, chora para a diaconia, chora para fulano, chora para a vizinha, chora. Já vi gente chorando no telefone. E ele chora e chora e chora. Chora para Deus, tá? O profeta chegou ali chorando. Jeoás chegou chorando. Ai, profeta, ai, meu pai, Eliseu preste à morte. Sabe, meus amados, mesmo você preste à morte, Deus vai te usar. Mesmo você sendo velho, Deus vai te usar. Mas tenha uma cadência de busca, uma cadência de santidade, uma cadência de jejum, uma cadência buscando e adorando e exaltando o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus vai me usar até na minha velhice, porque Ele olha para a minha vida e vê que eu estou buscando, estou adorando, estou consagrando. Então na minha velhice ainda, eu produzirei fruto para o Senhor. Posso ouvir um amém para Deus concordar? Com Eliseu foi assim. A história de Eliseu na hora da sua morte. Eliseu entra na história, chama Jeoás e fala assim: Jeoás era filho de Jeoacás. Sim, pode falar. Pega um arco, pega uma flecha, põe uma mão sobre a outra mão. Aparentemente, ele não entendeu nada do que o profeta estava mandando. Tem muitas pessoas que Deus manda fazer, ele não entende nada. Tem muitas pessoas que o profeta manda fazer, ele não entende nada, mas ele vai entender depois. Foi a própria Bíblia que fala: o que eu falo a vós, eu não falo somente a vós, mas eu falo a todos. O profeta manda: pega um arco, pega uma flecha, abre as janelas do Oriente. Aquele garoto, ele vai lá e abre aquela janela. E o profeta fala assim: atira a tua lança, atira a tua flecha. Ele coloca a flecha no arco e atira. E vai aquela flecha em direção ao rei da Síria. E aquela flecha vai, era uma palavra profética. Era uma palavra de Deus, era uma palavra profética para o grande livramento. E o profeta fala assim: olha, já sabe como é que chama essa flecha?
Sabe como é que chama? Ele aparentemente não entendeu nada, mas significa a flecha do livramento do Senhor. Nessa noite nós vamos lançar a flecha, e vai detonar o inferno, vai detonar o rei da Síria, vai detonar o nosso inimigo. Eu creio que atos proféticos, nós fazemos atos proféticos, e eu creio que Deus é poderoso para cumprir o ato profético. Eliseu manda aquele grande homem atirar a flecha. Ele pega a flecha com a mão e atira. A flecha vai em direção à Síria. Era o país de Síria, gente. Era o rei da Síria que estava lá, Azael. Aquele grande perseguidor, aquele grande maltratador, aquele grande que estava se levantando contra os ungidos de Deus. Amado, se alguém está levantando contra você, preste atenção, o fim dele vai chegar, e pode ser hoje. O fim do seu perseguidor, o fim daquela que está perseguindo o teu esposo, pode ser hoje. O fim daquele que está perseguindo o seu casamento, pode ser hoje. Está perseguindo o seu lar, pode ser hoje. Ele atira a flecha. E Eliseu fala assim: sabe essa flecha? É a flecha do grande livramento do Senhor. Através daquela flecha lançada, Israel ia ficar livre. Pronto. Eliseu dá outra palavra profética. Joás pega a flecha e fere a terra. Bom, alguns acham que foi criancice dele, falta de experiência. Tem muitas pessoas que não agem como adulto, nós falamos retrasado. Tem muitas pessoas que não têm visão profética, não têm visão missionária, não têm visão evangelística, não têm visão de batalha espiritual. Acha que foi um ato simples, mas era um ato profético. Eliseu fala assim: Joás pega a flecha e fere a terra. Ele vai lá na sua simplicidade. 1, 2, 3. O profeta ficou indignado. Uma coisa nós não podemos deixar, é alguém ficar indignado com as nossas atitudes. Uma coisa eu não posso deixar, é alguém ficar indignado com a minha atitude. O profeta não entendeu. Por que feriste só 3 vezes? Poderia ter ferido a Síria várias vezes. Agora, como você feriu a terra somente 3 vezes, vai ser só 3 vezes a sua vitória. E às vezes dá para ficar indignado com a atitude de um cidadão deste. Podia ter ferido várias vezes. Eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Então quando nós falamos pisa, pisa aqui, é um ato profético. E quantas vezes você quer pisar na cabeça da serpente? É uma vez só? Então vai vencer uma vez. Mas se eu piso várias vezes, não há inferno que resista ao pisar do homem e da mulher de Deus. Quantas vezes você quer pisar na cabeça da serpente? Quantas vezes quer vencer os sírios? Quantas vezes quer vencer Azael na sua vida? Azael é o sinônimo da perseguição, da luta, do problema, da adversidade. Quantas vezes quer vencer a sua luta? 3 vezes só não. Eu não quero vencer 3 vezes, mas eu quero continuar vencendo. Eu quero continuar vencendo. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou vencer. Era um ato profético. E eu creio em atos proféticos. Eu creio que aquilo era uma palavra profética que ia livrar a Israel. Nessa noite, meus amados, Deus quer livrar nossas vidas. Deus quer livrar você do perigo. Deus quer livrar você dos açoites. Deus quer livrar você da perseguição, da seca que está na sua casa. Deus quer livrar você da seca que está no seu casamento, da seca que está no seu lar. Deus quer te livrar da seca que está nas suas áreas financeira, conjugal, espiritual. Tem gente que vive numa sequeira terrível. Mas o seu ato profético vai determinar o que vai acontecer na sua vida. O seu ato profético vai determinar as suas vitórias no futuro. É você acreditar que a flecha foi lançada e vai alcançar os sírios. É você acreditar que eu não quero ferir somente a terra 3 vezes, mas quantas vezes Deus me mostrar.
E nessa noite eu creio que nós vamos lançar a nossa flecha em direção ao nosso problema, a nossa luta. Vamos lançar a nossa flecha, e onde ela cair, haverá um estouro, e o inimigo não vai suportar a glória de Deus lá, porque nós vamos lançá-la em direção ao nosso problema. Vamos lançar, é ato profético. Quem crê verás. Não foi o que Jesus falou? Se tu creres, verás a glória de Deus. É só para quem crê. Vitória e bênção é para quem crê. Se não crê, não tem vitória, não tem bênção. Mas aquele ato profético ia mudar toda aquela história. E nessa noite Deus vai mudar a nossa história. Nessa noite Deus vai mudar. Você crê que Deus pode mudar a sua vida esta noite? A sua história? Então vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida. Vamos abrir as janelas espirituais. Meu Deus, meu Pai, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Neste momento nós acreditamos